Isso me veio sem querer, eu até contei esse tema. Esse tema veio por causa da projeção que eu tive com o Theo, que foi o cara que tocava marcação no Força Maior. E a música Força Maior, ou a banda Força Maior, foi a primeira banda que eu toquei, veio, nome espiritual. Perdão, não foi a primeira, mas foi onde eu aprendi a tocar de verdade. A banda de Partido Alto, Fundo de Quintal. E aí, um nome Força Maior é por causa de uma música do grupo Pirraça, que tem uma letra muito interessante, né? Que ele começava assim: eu às vezes me sinto em conflito com o meu interior. Eu fui ouvir essa música assim, para lembrar dessa época, nostalgia. E essa parte da música me chamou muita atenção, no começo, também ouvindo, né? Eu falei, caramba, isso aí eu fiquei refletindo, isso me dá um tema único, incrível. Na verdade, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, antes de a gente pegar qualquer conteúdo, antes de a gente conversar aqui, você já teve ou tem algum conflito interior? Vamos definir conflito interior. Conflito interior é o que pode ocorrer. Peraí que eu anotei aqui. São inerentes à construção da gente, faz parte até certo ponto, de um comparativo entre o caminho que nós estamos direcionando e o próprio aviso orgânico ou de que alguma coisa não está muito certa, ou a não concordância com alguma situação. Às vezes a gente não percebe que não concorda, mas a gente tem que seguir, a gente é obrigado. Às vezes são situações do passado, às vezes são situações atuais. Ela pode estar presente no sentido ativo, ela pode estar presente no sentido passivo. Pergunta, 96% aqui diz que sim. Já vou tirar essa enquete e vou fazer outra. Os conflitos internos, na sua opinião, os conflitos internos são ruins ou bons? Vou botar aqui. Você pode botar depende, mas só tem duas opções. Aí é que tá o negócio interessante que a gente vai conversar hoje. Por que são ruins? Porque teoricamente você tem que aceitar tudo, né? Teoricamente você não tem que questionar nada. É porque eles fazem mal. Será? Exemplo, nós vivemos qualquer situação. Uma situação de conflito normalmente é uma situação extrema. Mas há uma insatisfação. Se você pegar a palavra conflito, você vai ver que tem conflito em guerra, tem conflito social, tem conflito... No momento, nós temos um conflito no Brasil, uma não aceitação e sobre as regras de como será vista pelos parlamentares, que são os criadores das leis, né, o aborto. Houve uma manifestação geral. Os conflitos são ruins, né? Se parar, pera lá, não aceitamos, e gritar, tal. Vai depender de alguns valores, de alguns fatores ideológicos, de alguma direção. Mas você parar para pensar, se a gente não tivesse uma insatisfação ou uma percepção lúcida de que gerasse um conflito, você concorda que a coisa poderia desandar em vários aspectos para pontos totalmente incontroláveis? Então, o conflito não é de todo ruim. Na verdade, ele demonstra que alguma coisa precisa ser observada, melhorada, ou que o caminho que está sendo tomado não é legal. Aí você tira esse contexto da coisa externa e traz para você. Por que você está em conflito? Alguma coisa que precisa ser resolvida? Alguma coisa que está em função... É algo ativo? Você sabe o que é? Ou será que não é? De repente você está aqui... Tem gente que sente isso, velho. Tem gente que do nada para e sente um vazio. Já falamos disso. Nada faz sentido. E ela questiona a forma como ela está vivendo. Acorda de manhã cedo, junta dinheiro para quê? Para quem questiona a situação de vida que ela está. Quantas pessoas não sairiam da vida do mediano ou de qualquer situação se ela não questionasse a forma como está, o que está fazendo, como está fazendo? Se faz sentido para ela. Uma parte não tem conflito, parece que, aparentemente, né? Parece que eles andam meio que seguindo um aspecto assim de não questionamento. Até certo ponto, é meio que aceitar as coisas como elas foram colocadas para a gente. Como que está ali, a forma como você é moldado. Eu acho que o pensamento crítico, ele causa conflito. Principalmente para quem se informa. Quem lê muito costuma alcançar um pensamento crítico. Naturalmente, ele conflita entre o que está... Conflitar não necessariamente pode ser uma coisa extrema. Exemplo. Você estudou... Eu tenho vários conflitos o tempo todo. Vou dizer para vocês que eu tenho conflitos o tempo inteiro. Conflito não é uma coisa ruim.
Eu não aceito, e eu voltei no conflito sobre coisas que eu não tinha, o que é pior. Sei lá, você está frequentando um determinado lugar por anos, de repente você fala, velho, o que eu estou fazendo aqui? Você nem sabe de onde vem isso. Isso aconteceu com muita gente. Sei lá, você está no lugar, está ajudando, está fazendo as coisas, movimentando, inclusive dentro de uma casa espírita, às vezes. Aí você percebe que você não consegue conversar, que tem alguns conceitos, você tem algumas situações que você não pode ir muito a fundo, porque tem lugares que são muito ortodoxos, não são todos, mas tem alguns. De repente você pergunta, você entra num conflito sobre, como é que eu vou manter num lugar onde eu não consigo conversar? Como é que eu vou estar num lugar onde espiritualmente eu já estou indo mais à frente? As pessoas mudam. Elas não se encaixam mais em algumas coisas. É hora que você... E o mais interessante, você sabia que a gente não percebe que está em conflito? Você vai sentindo mais insatisfação, existe uma tal de positividade tóxica. Que bicha miserável que entra por dentro do seu chakra, você não sabe de onde que... abrindo todo o seu ser lá ele, e você não sabe o que está acontecendo. Forçando você. Aí, não, vamos lá, tá tudo bem, não, vai seguindo. Tá tudo bem, como assim tá tudo bem? Não tá? Algumas coisas, às vezes a gente vai entrar em conflito, mas a gente vai ter que ir. Eu tinha conflito até indo para a escola. Eu achava argumento para tudo, desde pequeno. Às vezes é melhor não pensar muito, no sentido de aceitar as coisas como elas estão andando, mas essa mania de pensar lasca a Bahia, como a gente fala. Eu falo, velho, eu vou para um lugar onde não é divertido, você é forçado a ficar sentado, você fala, mas ali não é para se divertir. Eu falei, por que não? Eu aprendo muito melhor me divertindo do que forçado, ali eu estou forçado. Eu nunca entendi isso. Eu sempre achei que o sistema era meio bruto, assim, era meio militar, né? Talvez dava para você fazer de uma forma mais inteligente e fazer as pessoas aprenderem, mas fui na tora, no conflito a vida toda. Ainda continuo com ele. Ainda continuo achando que as provas, eu não aceito isso, porque a forma como as provas são feitas, a forma como os currículos são analisados, eles só pegam uma parcela pequena da inteligência ali, que é uma inteligência decoreba, que não necessariamente serão bons profissionais, empáticos, com capacidade, inclusive na própria medicina. Então você tem, o conflito é a única forma de alguém mudar alguma coisa através de do entendimento que aquilo está estranho. Vamos mudar esse método aqui, que ele já é antiquado, ou não funcional, ou não legal, o que eu posso fazer para mudar? O problema é que até onde tem esse conflito, essa insatisfação o tempo inteiro tem que estar com a gente. Como é que a gente faz? Eu não estou dizendo que eu sei a resposta, não sei, não tenho a menor ideia de quem seja, quem sou eu, não sou nenhum educador, absolutamente. Mas eu sei que o negócio é meio tenso. Eu sou que estando no meio ali, que tem gente ali que grava XYZ e nem questiona o que é XYZ. Nem questiona. O que é não sei o que, XYZ. Eu falo, por que? Eu fiz perguntas assim. Eu fazia perguntas lá que as pessoas, para que você quer saber isso? Porque eu quero. Como é que eu não vou saber isso? O cara falou para mim negócio, eu quero saber por que é esse, por que tem esse nome? De onde que vem? Por exemplo, todo mundo estava me estudando agora transplante e rejeição por tipo sanguíneo, né? O ABO. Aí eu falei, por que é AB e pulou para O? Aí eu questionando, para que você quer saber isso? Não, porque eu quero saber. Você sabia que não é O, é zero? Porque é o seguinte, o tipo A tem uma proteína na hemácia, o tipo B também tem, o AB tem duas, e o tipo O não tem nenhuma proteína, é zero proteína. Desculpa essa imagem aqui, é outra coisa. É zero, melhor. É zero proteína. Eu falei, caramba! É que o cara, algum analfabeto disse pra gente que eu sou O positivo. Você é zero positivo. Eu fui buscar. Então eu demorava muito mais para aprender, porque eu entrava em conflito, porque eu não entendia e não aceitava tão fácil. Por que a B? Então eu fico o tempo todo vendo uns negócios assim, ó. O cara vem XABCDE, XABCDE, ABCDE, X. Eu falei, por que tem esse X aí no meio do trauma? Eu falei, pai, não precisa saber. Aí o aluno, ele simplesmente vai lá, X, nem pergunta o que é. Ele aceita sem questionar. Aí a porcaria que eu quero saber por quê. Vê que interessante. Você sabia disso? Das questões da proteína, do porquê que a gente tem sangue A, sangue B. A sangue AB tem as duas proteínas na hemácia. Aí você tem um outro que você não pode receber. O sangue O negativo, não tem nenhuma proteína. O O, ele não tem nenhuma proteína, ele tem só a questão do... Por isso. Então, assim, tem um monte de coisa interessante. É zero, não é O. Agora faz sentido. E isso é um conflito ruim? Talvez. Talvez fosse melhor você falar, o cara chegar para você e falar, isso aqui. Eu falei, isso aqui por quê? Quantas vezes eu fico conflitado com uma coisa que o professor fala lá? Eu paro, minha mente é conflitada, o professor já está lá, meia hora na frente, ainda estou conflitado com o assunto lá. Eu tenho que gravar a aula para ouvir depois, porque eu perco a aula toda. Aliás, você sabe o sangue de vocês?
Por fora. Segundo Freud, os conflitos internos são inerentes à construção do sujeito, se caracterizando pela oposição de desejos e exigências contrárias internas. Também não só, né? Tem conflitos que estão, como eu falei, claros na sua frente, e tem outros que são mais complicados, que estão mais... Você não sabe por que eles estão ali, mas estão. Tem outras questões também, a gente tem questões espirituais no meio disso. E é isso que eu tomo muito cuidado, porque o conflito, às vezes, ele baixa essa sintonia. Mas, será que é de todo ruim, às vezes, cair num umbralzinho e sentir uma negatividade? Será que se a gente não perceber algumas coisas, até a insatisfação da gente mesmo e deixar baixar a frequência, ao ponto de você sentir que aquela situação não... Você não fica forçando você na positividade tóxica o tempo inteiro. Você deixa cair. Eu sou O positivo, a Carita também é O positivo. Eu soube agora, sabia? Não sabia, não. Não sabia meu sangue. Eu fiz o meu próprio teste que dava para saber meu sangue. Fui lá, pisei a pisceta lá, fora o meu dedinho, tal, coloquei nas coisinhas, botei os anti-A, anti-B, anti-D, e descobri. Por vezes, a gente quer saber o caminho, ou a gente quer saber direitinho a direção que a gente quer seguir, né? Ou então, o porquê que tá na direção que não é tão legal. Eu questiono isso tudo, velho. Por exemplo, eu tava na música. Aí eu muitas vezes estava na música, o tempo todo uma satisfação, né? Eu movimentava, beleza, eu sei o que eu estou fazendo aqui, sei que é necessário ir. Mas é estranho tocar, ficar fazendo música, ficar fazendo coisa que... Eu estou botando as pessoas para dançar, tipo, beleza, é um tipo de alegria, né? Funcional. Eu acho que tem que ter as pessoas em todos os lugares, mas acho que chega algum momento que a alma, ela começa a questionar o que ela está fazendo. Tem gente que aceita mais fácil, é preciso ter gente em todo lugar. Mas tem hora que você começa a pensar, por exemplo, aí eu fui fazer programação. Aí eu ficava ali, não, mas eu posso estar fazendo uma coisa aqui, que eu estou atrás de uma mesa, mas outras pessoas vão ser ajudadas porque eu trabalho numa empresa de energia. Então, muitas cidades estão funcionando porque parte disso é meu trabalho. Eu cuidava, o único cara de TI lá, né? Mas eu pensava, mas não é uma ação direta. Eu não... Sabe que é o universo? Eu não estou sentindo a experiência de estar vendo a pessoa satisfeita, só estou vendo a distância. Eu falei, tem alguma coisa errada. Então eu ficava o tempo todo em observação, o que eu podia fazer para que se eu fosse médico, eu sempre pensei isso, né? Se eu fosse lá, trabalhar na área de saúde diretamente com uma pessoa, pudesse fazer alguma coisa, vendo uma ação que eu estava fazendo, se não seria melhor, eu entrava em conflito o tempo todo, velho, o tempo todo, que pode ser feito. Então não é de todo ruim, e é bem espiritual. A ideia da busca pelo questionamento, pelo observar, o problema é saber fazer, deixar o conflito aparecer, tá? Deixar as coisas acontecerem na gente sem a gente cair demais a frequência, mas diga você, às vezes é necessário deixar a frequência cair um pouquinho para você sentir a insatisfação, porque a positividade que você fica o tempo inteiro forçando, ela não é agradável para você. Ô Igor, para com isso aí, Igor. Não deixei de ser programador. Eu sou programador ainda, só deixei de ganhar dinheiro com programação. Diferente. Eu também não deixei de ser músico, eu sou músico ainda. Só deixei de ganhar dinheiro com o Samba Juliano. Entendeu? Uma coisa. Inclusive, nas férias eu vou programar, vou ver se eu faço o programinha da Clarividência. Profissionalmente, vou virar médico. A ideia é essa, me lascando todo aqui. Mas, talvez, se eu não estivesse me questionando o tempo inteiro, eu tivesse, sei lá, tá alguma coisa errada? Não, tá tudo certo. Não tem nada errado, mas eu estaria feliz, estaria pleno, ou talvez estivesse, se eu estivesse sem questionar nada, eu estaria... Sabe o que é uma coisa que eu questionava? Me apavorava isso, velho. Apavorava. Eu estava ali e eu via pessoas que tinham vindo de outra... A empresa era 70% de pessoas aposentadas. Então eu tinha, assim, 60, 70 anos lá. Tinha gente com 78 anos. E aquelas pessoas já tinham passado a vida inteira, cidadãos de bem, gente boa, mas a vida inteira atrás de um computador trabalhando no Excel para fazer conta para as empresas. A vida toda. Aí eu ficava olhando assim, velho, e eles iam para lá, passavam 12 horas, porque acordam cedo, 12 horas do seu dia ali, depois voltavam para suas vidas, assim, não que ele não fosse para pegar o dinheiro que eles ganhavam ali para outro lugar. E eu ficava pensando, velho, respeitável, né? Mas eles não questionam, não. Onde foi que normalizaram que você tem que ficar, eu pensando, tantas horas na frente dali? Será que a gente não tem opção, então? Isso. A gente tem que fazer o que está dando, então nisso a gente vai indo atrás, como eu fiz no caso da música, né? Mas será que talvez a gente estivesse questionando mais a fundo, a gente não poderia ter um direcionamento melhor? Porque, caramba, velho, é uma vida toda editando Excel ou fazendo pagamento. Beleza, eu não estou reclamando que é uma profissão massa, é uma coisa difícil, é inteligente, é difícil pra caramba. Mas eu estou falando no sentido da direção. Tá ali sentado, agora dá 12 em ponto, levanta. Dá 18 em ponto, levanta. Em ponto. A pessoa já começa...
bate, fica olhando assim, fica trabalhando assim, bate a hora, levanta, eu falei, velho, eu quero fazer uma coisa que eu não me preocupo com a hora, que eu tô tomando ali, que eu aí tem que ir embora, poxa, tem que ir embora, velho. Sei lá, você tá fazendo uma coisa que você gosta, tanto que você não percebe nem a hora passar. Não tô matando o cachê, quando a gente falava na música. Eu ia tocar lá nos buracão, lá nos pagodes, a galera sambando até embaixo na boquinha da garrafa. Eu tava matando o cachê ali, velho. Tava nem preocupado com o que eu tava tocando, só botava aquele povo doido pra sambar até embaixo, depois pegava meu dinheiro e ir embora. Então é a mesma coisa. É respeitável, de bem, uma coisa correta. E o processo filosófico, é só o dinheiro ou eles estão ali porque gostam? Porque gostam, porque foram forçados a gostar, porque aceitaram a normalidade da sociedade como isso ser certo? Porque pensa, eu costumo pensar o seguinte, imagine que o mundo agora, nós pegamos todos nós aqui agora e tiramos a energia do mundo. Acabou o banco de dados, acabou o Excel, acabou o computador, acabou a peste, só tá a gente, uma floresta e tudo aí para frente aí pra gente fazer. O que seria útil? Ser programador não vai funcionar mais. Trabalhar no Excel também não. O que faria sentido? Quais seriam as profissões, ou digo, as ações, os skills, as habilidades que a gente tem que seria legal? E aí? O que você faz? Contabilidade, Ana? Pode ser que sim. O cara vai para ali e vai contar a quantidade de peixe que ele pegou no rio. Né? Sei lá. Mas vê que interessante. Isso tudo eu ficava pensando. E eu ficava agoniado. Eu sabia que me dava até claustrofobia? Sabe quando você vai dando aquele negócio? Eu olhava para a pessoa e tinha um sistema empático tão grande que parece que eu puxava a energia da minha direção e começava a sentir o que ela sentia. Que eu levantava e ia para um lugar assim, abria a janela para olhar, velho, na agonia que eu tinha daquele negócio ali. Então, conflito no trabalho, conflito sobre aquilo que a gente faz. Assim, eu acho, repito novamente, acho que a gente às vezes tem que sair repetindo nesses 30 mil dias em média que a gente vive aqui, que dá uns 82 anos mais ou menos. A gente vai repetindo sem quase questionar nada. Come, dorme, come no banheiro, dorme, acorda no banheiro, tá, dorme. Aí você vai para o trabalho, levanta, todo dia aquela rotina, né? Eu acho que é necessário que se faça algumas coisas banais, sem sentido, para a consciência em algum momento. Mas acho que chega a hora que a consciência questiona. Vou te fazer uma pergunta. Você imagina um mestre espiritual editando Excel? Não tô julgando, não, que eu sou programador também. Vai ficar editando Excel a vida inteira aqui para pagar funcionário da empresa? Não vai fazer isso, velho. Não vai. É o trabalho digno, tá tudo certo, mas ele não vai ficar. E com isso eu não estou julgando nem falando mal dessa situação. Estou falando que para algumas situações é aceitável e a pessoa nem pensa. Mas será que alguém questionou em algum momento? Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo vai ficar trabalhando agora, sei lá. Vai trabalhar não sei, é estranho, velho. Por isso que eu digo, acho que a consciência mais, quando ela chega num nível de questionamento, ela fala, onde é que eu posso botar meu tempo para uma coisa que eu vou, sei lá, que vai fazer bem à humanidade? Onde eu vou fazer alguma coisa que vai ser massa? Isso foi uma coisa que, para mim, eu não cobrei isso para ninguém. É porque o processo simpático eu entro no meio da situação e faço. Eu acho que existe a questão da sobrevivência. Você sobreviver faz parte, você tem que ter humildade para repetir as coisas, para poder, sei lá, você morasse na floresta, você teria que levantar, cortar um galho, pescar, seria uma atitude só para aquilo que você precisa, para ser consumido. Acho que o processo do entendimento onde nós estamos está ali, mas eu sempre continuaria questionando. Né? Foi exatamente isso, parece que a galera só pensa, no final, é assim, é quanto que você consegue trazer para casa e é digno, né? Para pagar as contas da casa, comprar alguma coisinha para vocês comerem e ter uma vida digna. Eu tenho um conflito também por resposta pronta, ou resposta sem sentido. Não aceito. Eu leio qualquer livro, qualquer um. Você viu aquele dia aqui, qual foi o dia que eu fiz isso? Algum dia que eu li aqui, que eu li o livro dos Espíritos. Uma coisa sobre Deus. Nem lembro o tema. Aí o que ele falou assim, a encarnação, lembrei. Deus ordena que força você a reencarnar. Eu falei, oxe, tem alguns termos que eu não aceito. Eu acho que eles estão mal colocados. E eu vou pensar. Tem que ter temor a Deus. Oxe. Como assim? Porque eu posso morrer, eu posso ficar doente, ou sei lá, pode me tirar daqui antes, né? Então, mostra força, e eu sou pequeno, por ser pequeno eu não posso, nunca, e eu era assim, eu era uma das poucas que questionava as coisas. E o problema desse negócio é que vai criando uma ideia, e se a gente não tomar cuidado, e eu comecei a ficar mais quieto, você parece que está criando um motim.
Eu dentro das bandas, eu já tinha discussão direto lá com os caras lá, porque era um negócio sem sentido, velho. Vou fazer outra pergunta aqui. Você já frequentou algum lugar? Quer ver só que interessante? Questão do conflito aqui. Você já frequentou algum lugar espiritual e mudou por não mais se adequar totalmente nas informações? Na forma como fazia, no jeito. Muita gente, velho. Muita gente. Muita gente sai do espiritismo e vai pra Umbanda. Às vezes sai da Umbanda, vai para o espiritismo. Normalmente acontece mais o contrário. Muita gente sai de um lugar, vai... Eu conheço gente que já passou por tudo. Cara, já saiu do espiritismo, já foi para Umbanda, já foi para o IPC, já saiu do IPC, já foi para... Agora tá em casa estudando, porque não dá mais para lugar nenhum. Encheu o saco de vez de ficar no lugar da pessoa falar isso, aquilo. Aí tem conhecimentos em todos os lugares, ele vai se conflitando, vai saindo. Vai ser um lugar que você não consegue falar mais. Eu acho que tem que ter um pouco de humildade assim também. Por exemplo, você vai trabalhar num centro espírita, você é um médium, né? Você tem necessidade da mediunidade. Então você não pode sair por ali também tentando mudar as coisas como elas são lá. Mas acontece, às vezes você está lá, o palestrante fala uma coisa, ou o cara fala, ó, que a gente tem que fazer não sei o quê, sei lá. Não questionam, eu já saí de lugar porque não questionava as comunicações que estavam lá. Eu achava que estavam eu podia estar errado, não tem problema nenhum estar errado. Eu até gosto de estar errado. Porque é uma oportunidade de me corrigir, eu não estou falando, pô, me mostre pontos que eu não preciso melhorar. Eu falei isso ontem para um amigo que muito me ajudou. Vou falar o nome dele porque ninguém sabe quem é também, o Cláudio. Falei na frente dele, não deixe. Se você vê alguma coisa em mim, fale, porque eu posso não estar vendo mais direito, posso ter perdido o sentido, sei lá, o senso, começar a enlouquecer espiritualmente, falar besteira. Me chame a atenção, não deixe, porque eu vou ouvir. Não dá, velho, para algumas coisas que eu me conflitei. Ó, vê, tem um lugar em que estava incorporando, no lugar que eu trabalhei. Aí começou a incorporar e começou um falar que o outro tinha vivido com o outro. Todo mundo da mesa já começou a se ver como vivido em outra vida. Aí eu já comecei a achar estranho, mas até aí beleza. Daqui a pouco começou a vir mais histórias, porque você tinha sido minha esposa na outra vida, você tinha me matado, nós viemos. Aí daqui a pouco piorou. Aqueles dois vieram de outros planetas juntos, por isso que eu vim pra cá, aqueles dois são mais unidos, e se conflitam contra os outros da mesa. Aí eu comecei a falar, velho, tá ficando viajado demais isso aqui, velho. Aí eu chamei a atenção, teve uma reunião, falei, ó, eu acho que tá viajando. Não, porque não sei o quê, isso vem espiritualmente, não tem como você ver. Rapaz, pelo amor de Deus, velho. Tem possibilidade, mas quais são as chances disso acontecer, velho? Como é que a gente vai conseguir ajudar as pessoas se a gente mesmo está viajando? Como é que vocês podem saber disso? A gente precisa questionar para isso parar com isso. Daqui a pouco você está assim, não, vem cá, meu irmão, eu dei uma facada de você na vida passada, vou lhe pagar um café. Não precisa. Aí eu chamei, por isso, Edu Mendonça, aí o Thanos fala, agora vocês me entendem. O Thanos. E eles ficaram bravos, eu tive que sair do lugar. Não aceitaram, porque ele disse que... E depois ainda explicaram, falaram que eu já era, desde outras vidas, alguém que todo lugar que passava criava conflito nos grupos. Vê, velho? Me botaram como filhote de ET desequilibrado. E aí eles explicaram assim, não, é normal isso, porque eles já vêm assim de longe, desde os outros lugares, quer dizer, é nosso irmão perdido. Depois eles tinham algum amor deles por mim, não era de todo ruim. Então assim, cara... Se você viu isso em alguns centros, eu vou dizer uma coisa para você, a chance disso ser viagem na maionese. Ah, mas não tem nenhum problema de começar a nossa vida agora. E se tiver começado, não quero saber. Não fala. Meio que eu não vou acreditar. Não tem nenhum problema começar agora a nossa relação. Nossas akarmas, nossas merdas, a gente vai começar a fazer agora. Vou dar uma facada nessa vida. Uma facada não de física, mas alguma coisa errada. A gente vai começar a fazer as besteiras agora. Tá tudo bem. Não precisa ter começado antes. Então, isso tudo me dava conflito. Eu não dá, velho. Outra coisa que dá conflito. Rapaz, deu para você fazer um trabalho, e olha que eu não sou era de me conflitar. Você saía de um lugar, o conhecimento era muito extremo. Muitos amigos que foram para alguns lugares tiveram bastante conflitos com isso. Mas o que me dá conflito mesmo é eu questiono pra caramba isso. Começa a conhecer um monte de gente espiritualista, por causa dos canais e tal, e depois você começa, você gosta, admira algumas, depois você vai conhecendo as pessoas pessoalmente, com raríssimas exceções. Fui perdendo a admiração por quase todo mundo, velho. Com raríssimas exceções. O Wagner,
é uma delas, que não aconteceu. Inclusive, a gente vai estar junto agora de sábado, agora, lá no Sinué Podcast ao vivo, eu e o Wagner. Acho que a partir das 8h30 da noite, coisa assim, lá, não tá lá. Mas me tirou, velho, me tirou o chão isso. Era a gente que falava que via uma coisa e não estava vendo. Era a gente que falava de coisas mágicas e não podia provar. Na minha frente, assim, não, porque eu faço uma coisa, então me mostra aí, não posso. Você não vê? Se eu puder sair do corpo aqui agora e estiver vendo, para você, meu brother, você me perguntar uma coisa, não fala. Você está falando para todo mundo que pode, então não fala que faz. Essa é uma coisa que é para fazer. Mentira, velho. Gente mentindo, velho. É triste isso. E outra coisa, gente se perdendo por questões financeiras no meio da espiritualidade. Isso me impactou bastante. Mas, enfim, porque são pessoas, sabe? Como é que consegue? Começa a pensar, velho, como é que alguém consegue fazer isso? Você tem que categorizar as pessoas. O que não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas você precisa fazer. Tem algum problema ali. Quando alguém começa a falar uma coisa que é improvável e com intenção financeira, tá tendo enganação aí. Alguém tá sendo enganado no processo. Conflita isso. É por isso que você vê ninguém aqui no canal, não boto ninguém aqui, velho. Com raríssima exceção, fiz o FAQ 1000 com o Wagner aqui. Fiz algumas vezes, mas depois, raramente. Eu prefiro que fique quietinho assim, que pelo menos assim, eu tenho um lugarzinho para vir e me esconder. Eu acho que esses conflitos separados, Saulo, isso não é ruim? Não é ruim, porque se eu não me sinto satisfeito com uma coisa, eu vou analisar por que eu estou insatisfeito. O problema é que as pessoas não... É isso que eu pergunto, será que ninguém fica insatisfeito mais nesse processo? É que as pessoas não sentem que alguma coisa está errada? Elas não pensam para tentar fazer? E outra coisa, se alguma coisa está errada, você tenta fazer uma coisa errada para resolver uma coisa errada, eu morreria com duplo conflito. Eu já tenho um conflito, aí o segundo em cima do outro, aí é como se você estivesse bagunçando. Então assim, eu tento trazer esses conflitos para mim de um jeito em que eles fiquem puros. Eu continuo pensando sobre isso, mas não perco a direção no sentido, beleza, tem um negócio aqui, eu preciso ver direitinho qual o caminho que eu vou seguir, mas eu vou fazer isso de um jeito em que eu consiga entrar nesse processo de não aceitação sem me perder, porque senão eu não vou conseguir trilhar a jornada, né? Mas muitas vezes eu fico refletindo sobre as coisas e acho que vocês também devem fazer isso. Conflitos em relações que nós temos, relações gerais. Por exemplo, a gente às vezes tem relações familiares, relações amorosas, relações, sei lá, amizades, em que você percebe que a coisa não está andando bem, que tem alguma coisa errada. Sei lá, um amigo que não é amigo. Tem gente que vem com a amizade. A pessoa chegou para mim certa vez no Instagram, eu tenho que fazer até isso. Não, eu queria ser seu amigo. Eu falei, pô, bonitinho, né? Beleza, tudo bom, vamos ser amigo. Todo dia me enchia de perguntas. Eu falei, o que amigo é esse da desgrama? Que só entra com fiofó, você entra com... Não, velho, nós somos brother. Outras pessoas me tornaram... Então, isso não é amizade. Era um processo assim. E eu entrei em conflito, falei, velho, eu falei. Não, isso aí há uma troca justa, obviamente, né? Mas isso é outra coisa.